Na linha com a gente, o jornalista correspondente internacional americano, aqui no Brasil, o Glenn Greenwald. Glenn, bom dia. Bom dia. Falei certo seu nome? Muito bom. Obrigado por nos atender, Glenn, aqui, tá? A gente tem, aliás, tu estás aonde agora, nesse exato momento? Na Rio de Janeiro, onde eu moro. Rio de Janeiro, tá. Porque a gente tem um companheiro de programa aqui que vive em Boston. Eu não sei qual é a tua terra lá nos Estados Unidos, teu estado lá, tua cidade, qual que é? Claro. Tu nasceu aonde? Nasci na Flórida, mas na realidade nasci na Nova York, mas cresci na Flórida. Entendi. Davi, tu que é conterrâneo do Glenn, por favor, do Glenn, pode fazer a primeira pergunta. É pertinho, Nova York é pertinho aqui de Boston, né? Muito perto. Não, eu vi a sua entrevista com a presidente afastada, Dilma Rousseff, né? E a minha curiosidade não é tanto exatamente sobre a entrevista, mas sobre como ela está, como é que está a disposição dela, ela está bem, ela está com energia? Na realidade, eu tive muita surpresa com isso, porque eu estava esperando que vai ser um pouco derrotada, triste, isolado, sem energia. Foi exatamente o oposto. Quis lutar muito, foi muito combativo na entrevista, mas de um jeito bom, muito focado. Respondeu com tudo e antes e depois também mostrou muita personalidade que na realidade eu nunca vi na televisão. Era engraçado e encantador, e acho que o espírito dela é muito alto, muito bom. Sabe que uma curiosidade, né? Eu achei que no momento do afastamento dela, foi o grande momento do governo dela. Ela me pareceu bem, eu não estou fazendo uma ironia, certo? Ela me pareceu bem, de todos os momentos do governo dela, foi o discurso mais forte. Foi o momento em que ela apareceu com mais vontade. Na comparação com o Lula, por exemplo, a cara do Lula era uma cara de derrota e a Dilma uma cara mais firme. Eu me lembrou muito Dunga, que vai bem na derrota e mal na vitória. Né? E também não é uma ironia. É verdade, o Dunga consegue se superar quando está na derrota. Né? E o Green, eu acho que deve ter percebido isso. Assim, uma disposição dela, assim, de enfrentar esse momento, não é? Com certeza. Eu acho que é por causa de duas coisas. A primeira, claro, já sofreu muito na vida dela. Ela disse muitas vezes que sofreu nas 60, quando foi na prisão e torturado. Tudo isso foi muito mais difícil do que ela está enfrentando agora. E claro, quando alguém fez uma experiência assim, é muito forte. Mas eu acho que outra coisa, ela mesmo acredita que ela está a vítima de uma injustiça. Acho que ela sabe que ela ganhou 2 eleições e ela agora é afastado de pessoas que na realidade têm problemas com corrupção muito mais grave do que ela. E quando uma pessoa acha e acredita que é uma vítima de uma injustiça, acho que tem essa paixão para lutar contra isso, e com certeza ela tem isso. Entendi. Glenn, por que você acha que ela escolheu você e até os correspondentes estrangeiros? Também foi uma manifestação que ela fez. Por que essa opção pela imprensa estrangeira para fazer a manifestação pós-processo de afastamento pelo Congresso? Acho que 2 razões para isso. Primeiro agora tem uma luta dentro do Brasil sobre que é a opinião internacional sobre esse impeachment. Que é válido, que é um golpe, que é alguma coisa entre. E agora o mídia internacional está discutindo essa crise muito diferente do que o mídia dominante aqui no Brasil. O mídia dominante aqui no Brasil é muito apoiando o impeachment, é muito contra o PT, muito defendendo o governo interino. A imprensa do Brasil, você está dizendo que tem esse posicionamento mais a favor do impeachment? Com certeza, o mídia aqui no Brasil é muito mais. Mas outra coisa, tem essa organização, Repórteres Sem Fronteiras, que é bem respeitado no mundo,
e que divulgou o ranking global 3 semanas atrás e para a liberdade de imprensa. E Brasil foi no lugar 104. E essa organização disse porque organizações de mídia aqui no Brasil é normal 3 famílias muito ricas e elas estão unidos contra o governo e tentando abertamente destruir o governo. E acho que para Dilma não pode fazer entrevistas com Rede Globo ou Veja, porque ela está olhando com essas organizações como partidos oposição. E como é que vocês enxergam no Brasil esse caso? Como os estrangeiros, a mídia estrangeira percebe esse processo como um golpe ou como algo dentro da democracia? Eu acho que não é golpe e não tem democracia. Para mim, eu não uso essa palavra golpe porque não tem um significado muito específico e, claro, eles não estão usando o militar, também eles estão usando a Constituição e tribunais. Então, acho que o mídia internacional não está falando golpe, mas está falando que parece que corrupção é a desculpa, a pretexto para tirando um partido que ganhou 4 eleições consecutivas e pedaladas é um ofensa pequeno, não é alguma coisa que pode justificar tirando um presidente eleito da República. Uma coisa que é legal sempre é o olhar estrangeiro, né? Tem grandes livros, grandes relatos, até da história do Brasil, quando estrangeiros vieram para cá e relataram o que estavam enxergando aqui, né? Como é que tu encarava o governo Dilma antes do processo de impeachment, tudo? Ele como governo, como é que era o teu olhar sobre o governo Dilma? Todo mundo sabe que o governo brasileiro e o presidente da Dilma teve problemas muito grandes, a economia está sofrendo muito, ela fez erros muitos, não temos tempo para discutir todos os erros que ela fez, e ela perdeu muita credibilidade, e claro, o governo do Lula foi bem respeitado no mundo, e no começo o governo também, a Dilma, mas na última 2-3 anos, claro, o país tem problemas grandes e ela não fez coisas boas sobre isso. Mas na democracia não pode tirar o presidente por causa de incompetência ou por causa desses problemas. Davi? Mas eu acho que o que fica talvez um pouco escondido, vamos dizer assim, nessa questão, porque as pedaladas apareceram muito, é toda a corrupção que envolveu o Petrolão, a Eletrobras, o BNDES, os Correios, etc, que eu vejo por aqui, pela forma como a imprensa mesmo daqui analisa isso, que é algo assustador, que é algo que não se vê como você está dizendo, numa grande democracia, né? Esse volume de corrupção aí, isso aí seria motivo suficiente para tirar um presidente dos Estados Unidos, você não concorda? Eu acho que tá certo, eu concordo com isso, mas quando eu entrevistei o ex-presidente Lula o mês passado, eu perguntei a ele, acha que tem um problema grave dentro do seu partido, o PT? E ele disse, sim. Então, tem quase todas as facções aqui no Brasil que está cheio com corrupção. Mas para um estrangeiro, e o mídia internacional está falando isso muito, é muito estranho quando você olha e você está vendo muitas políticas que está com contas de bancos no exterior, milhões de reais com propinas, e Dilma é uma política que não é implicado com corrupção para benefício pessoal. E eu acho que isso para um estrangeiro, para jornalistas estrangeiros, é a coisa mais estranha. Como pode tirar o presidente quando todas as pessoas perto dela que está fazendo isso na realidade são ladrões. E acho que isso é uma coisa difícil para explicar. O New York Times fez uma matéria, Glenn, não sei se você viu, falando sobre o Congresso brasileiro, que tem até o seu próprio palhaço. Eles usaram um nome em inglês para o Tiririca, eu acho que Grump, pode ser? Alguma coisa assim, fazendo referência, dizendo que o Congresso brasileiro é um circo com seu próprio palhaço. Eu queria saber a sua visão e até a visão do correspondente estrangeiro sobre o que é a política brasileira como um todo e esses escândalos de corrupção.
Sim, nos Estados Unidos, se a gente olha para a sessão do Congresso, vai ver muitas pessoas vergonhas, muito palavrões, muito pessoas corruptas, é quase todos os países. Mas aqui no Brasil essa crise é um pouco única porque a quantidade é muito difícil para entender. Todos os jornais estão descobrindo isso. Está falando tem 520 deputados que estão votando no impeachment do Dilma e 360 são implicados com corrupção. E também essa sessão, quando o Câmara fez a votação do impeachment, foi uma coisa muito estranha. Tem muitas pessoas no mundo todo que estão olhando isso e todo mundo está falando sobre tudo, menos o pedrados. Para meu filho, para minha família, para Deus, para a nação evangélica. E também isso que acho que afetou como pessoas estão olhando para o Brasil muito também. Mas, Glenn, você não acha que essas questões da política, sobretudo da maneira como a política se encontra hoje no mundo todo, isso não é geral? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Ted Cruz, que foi candidato à presidência da República, né, pré-candidato à presidência da República, ele é por exemplo, ele fez um discurso de 20 e tantas horas, chegou a fazer um discurso com fralda geriátrica, né, para não precisar ir no banheiro, contra lá o Obamacare. Tem o Donald Trump, que é uma figura, para dizer estranha, no mínimo, exótica, né? Uma série de outros personagens que a gente vê aqui nos Estados Unidos que são também figuras curiosas, para dizer o mínimo. Você não acha que isso é algo geral? A gente vê na França também, vê neonazistas na Alemanha. Isso não é algo geral que está acontecendo no mundo todo? Concordo totalmente com isso. Acho que é muito... Pessoas gostam de olhar para outros países, outras sociedades, outras pessoas e julgam muito. Olha lá, tem problemas muito lá, tem pessoas muito estranhas lá, porque assim a gente pode ser distraído como os problemas mais perto da pessoa. E acho que tem totalmente razão. Mas a diferença, e para mim essa é uma coisa boa para o Brasil, em outros países, as pessoas mais poderosas, mais ricas, geralmente têm imunidade sobre o lei, estão protegidos. Aqui no Brasil, a gente está vendo bilionários, os políticos mais poderosos, indo para a prisão. E a única diferença para mim é que aqui no Brasil, finalmente, tem consequências para essa corrupção. Em outros países, incluindo os Estados Unidos, não tem consequências para essa corrupção. É mais escondido e mais protegido. O que tu achas da Operação Lava Jato? Eu acho que, geralmente, a Operação do Lava Jato é uma coisa muito impressionante. Tem juízes e procuradores mais ou menos jovens que cresceu dentro da democracia e eles acham que a independência do judiciário é muito importante e que todo mundo são sujeitos à lei. E, para mim, essa é uma coisa mais importante na democracia. Acho que o juiz Moro fez erros, ele é humano. Acho que alguns comportamentos dele e decisões dele, divulgando as conversas entre Lula e outras pessoas, mandando o Lula detido sem justificação, foi um pouco política, mas geralmente eu acho que a Operação do Lava Jato é muito impressionante, exatamente porque está mandando um sinal forte que todas as pessoas, independente de posição, riqueza, poder, são sujeitos à lei, e isso é bem importante. Glenn, para a gente encerrar aqui, a gente vai depois até separar alguns trechos da entrevista que tu fizeste com a presidente, mas qual é a resposta, se tu pudesse escolher uma resposta que mais te chamou a atenção nessa conversa? Eu perguntei à presidente Dilma, eu disse, olha, quando tem um golpe na 64, depois disso a senhora quebrou a lei, fez desobediência civil contra naquele governo ilegítimo. Agora ela está usando as mesmas palavras, golpe,
governo ilegítimo. Então eu perguntei a ela se ela acha que os brasileiros devem usar desobediência civil para lutar contra esse governo agora. Acho que é difícil para ela responder, e ela disse ela não quer comparar as situações. A situação é muito diferente agora, mas tem formas do desobediência civil, incluindo protestos, manifestações, que são justificados. E acho que para mim isso foi muito interessante e tem uma reação muito forte com isso. Davi? A desobediência civil que foi, digamos, uma tese, uma filosofia criada por um americano aqui de perto, né, o Thoreau, que era daqui da Nova Inglaterra, né. Você conheceu o Lula, a Dilma pessoalmente? Você acha que a Dilma não sabia de nada do que estava acontecendo no Brasil, dessa grande corrupção que envolvia o governo dela e tantas pessoas próximas a ela? Para mim é difícil para acreditar. Mas sou jornalista, eu não gosto de falar coisas sem evidência, mas eu não consegui entender como ela pode ser um ministro com autoridade sobre Petrobras e o presidente do conselho e não conseguiu saber, não talvez exatamente, mas geralmente quem é esse esquema de corrupção. Talvez ela sabia, mas achou que não conseguia fazer nada sobre isso. Talvez ela não sabia suficiente para fazer coisas, ou talvez ela sabe e só deixa. Mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito válida e é muito difícil para saber que ele não sabia nada. Sim. Bom, Glenn, a gente agradece muito com o papo com a gente aqui, a gente já estava um bom tempo. É legal a audiência saber como é que rolou isso. Teve um ouvinte chamado Giscar, e esse Giscar foi no Twitter, né, e nos citou o Glenn, perguntando por que a gente não entrevistava o Glenn. E aí eu perguntei, e aí, Glenn? E aí o Giscar Silveira, e aí o Glenn, por favor, me envie um e-mail. E aí a gente enviou um e-mail, fechou a entrevista, o Thiago fechou a entrevista com ele, e aí deu tudo certo. Legal que foi uma coisa absolutamente interativa. Giscar Silveira, você pediu e tá aqui a entrevista com o Glenn. Valeu pelo toque. Obrigado, Glenn. Tá, de nada. Obrigado a todos. Um abraço.